Nesse vídeo, vamos falar sobre o livro Transurfing, do Vadim Zeland. Se você sabe a pronúncia correta do nome dele, não é essa que eu falei, você avisa aí nos comentários, por favor, porque realmente não sei como pronunciar esse nome. E esse aqui é o livro 1, tá? São 5 livros, esse aqui é o 1, e eu não vou falar nesse vídeo sobre todo o livro, porque senão vai ficar um vídeo super longo, chato pra caramba, e na metade você vai ter esquecido o que eu falei no início, então é mais prático separar. Aqui eu vou falar dos pontos dos 2 primeiros capítulos. E esse livro, a primeira pessoa que eu lembro de ter citado ele foi a Michelle Rodrigues, que fala sobre lei da atração, criação da realidade, né, manifestação tal, tudo mais. E aí eu fui procurar algumas coisas sobre o livro e eu não encontrava, assim, basicamente nada. Tinha muito vídeo sobre ele, só que falando de umas técnicas soltas. Os vídeos que falavam mais sobre ele eram muitas vezes assim muito longos e não focavam nos pontos principais, e aí eu fiz esse daqui com esses pontos principais, explicando os capítulos 1 e 2, porque tem algumas coisas ali que são parecem um pouco confusas, só que são bem fáceis. Na verdade, quem conhece o Neville, por exemplo, já leu os livros dele, vai achar muita similaridade. Tem um livro do Murphy também, não lembro o nome dele exato agora, acho que é O Poder do Subconsciente, alguma coisa assim. Eu até tenho esse livro, só que eu li ele há muito tempo, eu não lembro o título exato, né, para ser sincera. Tem algumas coisas lá também que são muito semelhantes, só que esse livro, ele meio que mete um louco, assim, na coisa toda, né, porque ele fala para você ser meio que um vida louca da coisa toda, porque é como se houvesse um grande sistema, que na verdade é um grande sistema que funciona de uma determinada forma, só que dentro dele é como se houvesse outros pequenos sistemas. Aí vou entrar com mais detalhes em todas essas situações aqui. Então, esse daqui é o livro 1, que é o Espaço das Variantes. Aí depois eu vou lendo os outros livros e vou fazendo também os outros vídeos, e na verdade eu tenho que terminar de ler os outros capítulos. Eu trouxe aqui o 1 e o 2, eu já comecei o 3, estou terminando ele, depois eu vou ver se eu faço o 3 e o 4, ou se precisa fazer separado, se for muita coisa. Mas esse aqui é o espaço das variantes. Então, qual é a ideia? A ideia dele é a mesma de todo mundo que fala sobre a lei da atração. Ele não fala sobre lei da atração, mas é óbvio que tudo que a gente pega que tem a ver com isso, a gente sempre coloca ali no mesmo balaio, né? Se você está criando a sua realidade, você está usando a lei da atração. Então, o conceito que ele traz é o mesmo que muitos autores trazem, e se você já fez algum curso de lei da atração também, você vai. A Elaine Orives, por exemplo, eu fiz uns 2 ou 3 cursos dela há uns anos atrás, e ela traz exatamente também esse sentido. Eu lembro até que quando ela foi abrir uma turma de um curso dela, que não foi um dos que eu fiz, mas eu assisti às aulas do evento gratuito, eu lembro de um depoimento de uma mulher que ela trouxe, que era uma aluna dela, e ela falou que a história da mulher é uma coisa assim, misericórdia, de você querer arrancar tua roupa e sair correndo, gritando pelado, porque era uma situação desesperadora. E eu lembro que ela falava assim, a minha geladeira estava quebrada, não funcionava, não tinha nada para comer dentro dela, não tinha nada dentro dos armários, mas eu sentava com toda a tranquilidade do mundo e com muita gratidão, muita alegria, e eu imaginava a minha geladeira cheia. E ele traz isso no livro, num certo ponto, que ele fala que a gente precisa festejar o tempo todo. Então, é como se a gente precisasse manter um otimismo, né, um entusiasmo, mesmo quando as coisas estivessem muito ruins. Porque quando está tudo uma bosta, né, um termo mais incisivo, a gente tende porque a gente é humano, né, logicamente, ai, Raquel, é muito fácil fazer isso? Não, é difícil pra caramba, né, se fosse fácil a gente fazia já automaticamente, é por isso que a gente tá sempre lendo, procurando, né, novos meios da gente tentar mudar a forma como a gente vive. Tem outras coisas que ajudam, né, eu sou o terapeuta floral, então eu posso te dizer que tem florais que vão te ajudar a trabalhar alguns aspectos, até que a gente vai falar aqui sobre o livro também, então, que são os aspectos que prendem a gente, inclusive, nessa questão. E aí ele traz isso. Quando eu cheguei nessa parte do livro que ele falava sobre essa questão de sempre manter nossa, me falou a palavra.
A forma, né? Um comportamento assim festivo, que não quer dizer que você vai abrir uma cerveja 3 horas da tarde, colocar uma música para tocar. Não é isso. Ele está falando mesmo do teu comportamento, de você sempre estar como se você estivesse aguardando por uma grande coisa, como se você estivesse sempre muito entusiasmado com a vida, né? Lembra lá aquela frase, acho que é do Fernando Pessoa, de que uma vez eu parei para sentir o vento, só de sentir o vento passar já vale a pena ter nascido. Ou foi o Drummond que falou isso? Não lembro, mas isso também não importa agora. Mas é como se fosse mais ou menos isso, né? Tem uma frase também do Chacal, uma vez eu fui numa festa, aí eu dancei até o sapato pedir para parar, aí eu parei, tirei o sapato e dancei o resto da vida. Então é para você viver mais ou menos como se fosse assim, né? O que não quer dizer que é para você ser um irresponsável, mas é para você manter ali uma chama, né? Uma pequena chama de não, vai tudo muito melhorar o tempo todo. E aí, quando eu cheguei nessa parte do livro, eu lembrei desse evento que a Elaine fez e que ela trouxe essa moça, né, essa aluna, para falar disso. E a vida da mulher se transformou completamente. Hoje em dia ela é milionária, dona de frota de caminhão, fica lá. Então, você pode não gostar da Elaine. Eu já fiz 2 ou 3 cursos dela, não lembro realmente se foram 2 ou 3, e assim, tem muita coisa ali que é muito boa e que, de fato, funciona muito bem. Tá? Você, claro, pode falar, ela é uma marqueteira. Hoje em dia, na verdade, até eu sou marqueteira. A gente precisa aparecer, né? Porque a gente ainda não está pagando conta com a gratidão de quem assiste um vídeo aqui ou com a gratidão de quem participa de uma aula gratuita que a gente faz, né? Não tem como. Muitas das vezes essa gratidão nem vem. Se a gente fosse ganhar ali uma moedinha ou um crédito com o universo quando chega a gratidão, então muitas vezes a gente faz evento gratuito, a gente faz aula, faz vídeo, faz um monte de coisa, a pessoa vai lá, pega o que ela quer, de repente te faz um monte de pergunta, te solicita um monte de coisa e depois ela simplesmente desaparece, ela não fala nenhuma obrigada. Então, ainda que a gente recebesse um crédito para pagar boleto com a gratidão de quem participa do que a gente faz gratuitamente, muitas vezes esse crédito não vem, né? Então, a gente também não pode ser hipócrita de falar assim, mas ela está fazendo anúncio, ela está fazendo marketing. Gente, é a vida aí acontecendo. Se você não aparece, quem não é visto não é lembrado. Então, se ela quer vender os cursos dela, ela precisa ser marqueteira. Ou então ela pega, vai se trancar dentro de um consultório, né? Porque ela é psicóloga, ela fica lá fazendo as consultinhas dela e tá tudo tranquilo. Então, infelizmente, isso é uma faceta negativa de quando você vai fazer coisas, né, desse tipo. Sempre vai ter alguém criticando. E aí, quando a gente for passando nesse vídeo, chegando para o final, quando for falar do capítulo 2, você vai perceber que, na verdade, a pessoa que está criticando ela faz parte de um desses, né, dessas célulazinhas, que no livro ele chama de pêndulos, né? Essas pessoas estão presas em um pêndulo. Então, enquanto ela está presa em um pêndulo, a vida dela não vai andar, né? Então, entrando agora no que ele fala ali no capítulo 1, né, começando sobre o espaço das variantes, é como se a realidade ela fosse um grande cardápio infinito, né, ali cheio de possibilidades, e aí tem um monte de jeito diferente da gente viver, da gente pensar, da gente sentir, da gente experimentar o mundo, e nenhum deles é o certo. São apenas diferentes formas de olhar e de viver a realidade. Então, você tem a sua forma de viver, eu tenho a minha forma de viver, e tá tranquilo. Eu não tenho que criticar a tua forma e você também não tem que criticar a minha. Vou lembrar a frase que eu sempre falo, que Deus deu uma vida para cada um, quem tem duas está errado. Então, quando a gente lê esse livro, a gente vê que a maior verdade do mundo é essa. Enquanto eu estiver me ocupando para resolver as questões dos outros, ou enquanto eu estiver me ocupando para sofrer o sofrimento do outro, porque isso também acontece muito, quando você fala assim, ai, que bom, eu comprei um carro, e pensa, nossa, mas tem pessoas que precisam pegar ônibus todos os dias na chuva. Eu estou vivendo o sofrimento do outro e eu não estou resolvendo o problema dele, né? Então, enquanto a gente está apegado nisso, a gente fica meio estagnado e ali parado. É como se a gente represasse uma energia. Então, a gente vê que a ciência, a religião, a espiritualidade, tudo isso são maneiras diferentes de olhar esse mesmo cardápio, né? Cada um vai focar num pedaço ali desse grande todo, mas nenhum desses pontos vai focar no completo, que é o espaço das variantes. Então, o que é o espaço das variantes? Se você imaginar que a tua vida é um filme, tá? Mas com milhares de versões alternativas. Né? Lembra daquele programa? Não sei, muita gente que é nova não vai nem conhecer esse programa. Quando eu era criança, passava Você Decide. Aí tinha lá uma historinha e no final apareceu o apresentador e falava assim, se você quer o final que ele faz não sei o que, é isso, o final que não sei o que é aquilo. E a pessoa ligava e tal, escolhia o final, né,
quem tivesse o maior número de votos. Eu lembro que quando eu era novinha, assim, também tinha uns 11, 12 anos, tinha uma coleção de livros que você ia escolhendo o final. Eu achava fascinante, eu adorava. Eu acho que eu li a coleção inteira. Que você ia lendo a história e falava assim, se você quer que ela não sei o que, vá para a página tal. Se você quer que ela não sei o que, vá para a página tal. Então é como se a gente tivesse um livro desse na mão. Porque o tempo todo a gente pode ficar transitando entre essas várias variantes. É uma redundância, que misericórdia, gente. Não acredito que eu falei isso. Mas a gente pode, né, mudar. É como se a gente mudasse de canal ali de uma estação de rádio. Então, por exemplo, existe aí uma variante que você já é uma pessoa, um profissional de muito sucesso, né? Tem uma variante que você mora no interior e está criando galinha. Tem uma outra variante que você está escrevendo um livro. Tem uma outra variante que a tua vida parece toda emperrada, que nada anda. Tudo isso já existe em um campo invisível. Esse campo invisível é o espaço das variantes. Então, por exemplo, falando de mim, claro, você vai aplicar isso na sua vida, né? Falando de mim, todas as Raquéis, elas já existem. Então, tem a Raquel lá milionária, que viaja pelo mundo, tem a Raquel que largou tudo e está vivendo no meio do mato, com uma cabra chamada Frida, tirando leite de vaca e plantando manjericão. Tem a Raquel que nunca teve filho, tem a Raquel que tem 8 filhos, tem uma Raquel que tem doutorado, tem uma Raquel que é analfabeta, tem uma Raquel que é uma terapeuta famosíssima, que todo mundo conhece, fala, e quero me consultar com ela. Tem a Raquel que tem 150 mil alunos, tem a Raquel que nunca deu aula na vida, tem a Raquel até também que nunca descobriu os florais, né, que essa daí eu não sintonizei, né, e cada uma dessas versões, ela está meio ali que armazenada em um setor diferente do espaço das variantes, que é esse grande campo de possibilidade, onde tudo já está ali simultaneamente disponível. Então, tudo está disponível, tudo está em permissão, você precisa permitir. Quando eu comecei a ler esse livro, eu achei um monte de similaridade com os conceitos de Axis. Então, quem é facilitador, né, a facilitadora dessa terapia, vai achar muita similaridade ali também com algumas coisas que ele traz. Por exemplo, quando ele fala para a gente meio que, quando a gente quer parar um pêndulo, né, quando a gente não quer participar do pêndulo, por exemplo, que ele fala assim para a gente, você tem que desfazer o roteiro todo que está acontecendo ali. Porque o que acontece? Uma pessoa vem te irritar, você entra na dela. Se você, ao invés de entrar na dela, ele te dá duas opções, que é ou você imaginar, tô adiantando coisa que eu vou falar depois, gente, mas aí depois eu falo mais. Ou você imaginar aquela pessoa recebendo o que ela precisa, então a pessoa está tormentando a tua paciência. O que você quer? A gente é humano. Via de regra, você quer que aquela pessoa cale a boca e suma da tua frente. De repente, você quer até dar um tapa na cara dela para ver se dá uma melhorada ali naquela pessoa, porque às vezes você acha que é aquilo que ela precisava na infância não recebeu, né? É isso que a gente faria. Só que ele fala para a gente justamente não entrar naquilo ali. Aí entra um ponto que nos livros do Murphy tem, né? No livro do Murphy, do Poder do Subconsciente, ele fala que é você imaginar uma outra situação. Então, você está numa situação muito complicada com a pessoa, você imagina o contrário, você refaz aquilo ali mentalmente, de preferência antes de dormir, né? E como mágica a situação se resolve. Ele traz vários exemplos no livro falando disso. Então, isso é uma coisa que me lembra muito aquele livro. E sobre o Axis, né? Tem umas... Quando você vai destruir, descriar coisas ali, você vai sair daquele roteiro, né? Tem alguns comandos que você dá que me lembrou muito a questão dele falar de você sair do roteiro. Que, então, por exemplo, a pessoa quer te irritar, então você tem essas duas opções. Ou você refaz mentalmente ali, dando para aquela pessoa o que ela precisa. Às vezes a pessoa precisa de atenção, ela está pondo em casa, um monte de coisa. Ela pode descontar em você? Óbvio que não. Não é problema seu, o problema daquela pessoa. Mas é assim que a gente age, porque a gente é humano, né? Enfim. E aí você pode ou imaginar que aquela pessoa está recebendo o que ela precisa, ou você desfaz o roteiro. Você tem uma atitude totalmente fora do normal e do esperado. Então, isso me lembra um pouquinho também dos comandos que são dados para destruir, descriar coisas ali, né? Situações. E aí, voltando aqui, né? Como é que a gente faz, então, se tudo já está ali em permissão, né? Se eu preciso... se tudo está em permissão, não. Se tudo está disponível, eu preciso apenas permitir que, né, aquela realidade se manifeste, digamos assim, porque eu vou mudar, na verdade, de variante. Como que eu faço isso? Através da minha sintonia, né? Esse espaço que está ali, que ele guarda todos os cenários possíveis para minha vida, ele não julga, ele não escolhe, ele não tem preferência,
né? Quem traz esses pontos de vista acerca das coisas somos nós. Então, a gente pega uma situação e a gente determina que aquela situação ali, ela é... Ai, não, isso aqui está errado. Como que a gente determina isso? A partir das nossas crenças, que são as nossas verdades. Então, se eu cresci ouvindo que determinada coisa não deve ou não pode ser feita, quando alguma situação se apresenta para mim, uma oportunidade, eu vou aceitar ou não a partir do meu julgamento. E o meu julgamento daquela situação, ele vai ser feito a partir das minhas crenças, que são as verdades que eu fui internalizando durante toda a minha vida. Mas esse espaço que está aguardando ali todos os cenários possíveis, ele não julga, ele não escolhe, ele não tem preferência. Tá ali, você vai acessar ou não? Isso daí é um problema seu, é um problema meu, né? Ele simplesmente ele é um oceano de possibilidades, e a gente vai ou não acessar de acordo com essa nossa permissão, né? Tá? Com a permissão que a gente vai dar para aquilo ali se manifestar ou não. Essa permissão seria eu escolher viver aquilo ali, né? Eu me sintonizar com aquilo ali. E aí aqui a gente tem uma frase, né, que o grande... Gente, está passando um carro de som aqui de um mercado que tem para minha casa, que olha, misericórdia. Eu espero que não esteja dando para escutar, porque a música deles é muito chata. E a promoção deles nem é tão boa assim, porque nem está tão barata. Enfim, voltando aqui. A realidade, ela não é criada, ela é escolhida. E aí aqui, né, a gente tem um ponto que o Transurfing, ele dá, assim, um plot twist, né, em relação à maioria dos ensinamentos de manifestação que a gente vê, né? Porque o que a gente vê? A gente vê que a gente precisa co-criar a realidade, manifestar a nossa realidade. É isso que a gente vê. Só que ela, na verdade, segundo o Transurfing, ela não é criada, ela é escolhida. Ela já existe. Todas as possibilidades já existem, elas já foram criadas. Você só vai acessar ou não, você vai mudar ali a variante que você quer que se manifeste na sua vida. Então, você não precisa criar a realidade que você deseja, ela já existe. Você só precisa escolher e sintonizar com ela. A palavra do Transurfing é escolher. O que você escolhe hoje? Ele não fala o que você deseja, né? Inclusive, no livro, ele traz isso. Ele fala que sonhos e desejos não se realizam. Ele fala isso várias vezes, né? Sonhos não se realizam, sonhos não se realizam. Por quê? Porque o sonho é só aquilo ali, eu quero e tal, e não sei o quê, mas você precisa escolher. E depois que você escolhe, você tem que sintonizar com isso. Então, é como se você estivesse ali numa estante cheia de DVD da tua própria vida, né? Aqui a gente vai fingir que ainda existe DVD, né? Digamos. Eu acho que não existe mais, né? Acho que não existe. Quer dizer, deve existir. Alguém deve ter um DVD em casa e um aparelho de DVD. Mas assim, né? Como existia antes, não. E eu peguei a época da fita cassete ainda, que na locadora, se a gente não rebobinasse, a gente era multado. Quando fosse devolver o filme, né? Voltando agora para 2025, e saindo dos anos 90, imagina ali que você tem uma estante enorme, cheia de DVD, né? Com várias versões da sua própria vida, e aí cada um deles tem uma versão diferente da tua existência. E aí, o que vai determinar qual versão você vai assistir, você vai viver? A tua frequência. É ela que vai determinar tudo isso daí. Então, como que você vai sintonizar essa realidade ali que você escolheu? Você vai ter que ter um combo que você vai emitir 24 horas por dia, tá? Ai, Raquel, que difícil. É difícil mesmo. Só que é mais fácil do que você pegar ônibus cheio todo dia, ficar sofrendo e não ter R$ 1 para fazer nada, né? Então, esse aqui é o combo que você precisa emitir 24 horas por dia. Os seus pensamentos, tá? As suas emoções, as suas crenças, as suas escolhas e as suas atitudes e ações. Esse combo aí, né, isso tudo aí que você está vendo, ele vai funcionar como se fosse uma antena, tá? A antena, ela não inventa o programa de televisão que está passando ali para você. Aquele programa, ele já existe. A antena, ela vai sintonizar o canal correspondente onde aquele programa que você quer assistir está passando, tá? Então, se você pensou em escassez, você sentiu frustração, você sentiu carência, né? Qual é o canal que você vai acessar? A Raquel, que está correndo atrás e que nada está fluindo. Está tudo emperrado, está tudo travado e nada está funcionando.
Se você pensou ali com gratidão, sentiu confiança, agiu como quem já tem, eu escolhi isso aqui, então eu já tenho. É como se você fosse fazer um pedido, sei lá, na Amazon, eu quero comprar esse livro aqui. Eu comprei o livro, então tá. Ele vai chegar, acabou, né? A menos que seja estragado pelos Correios. Mas, fora isso, né? A gente pediu, a gente tem certeza que vai chegar. Então, se eu estou agindo como quem já tem, qual é o canal que eu vou acessar? A Raquel, que vive em fluidez, vive em expansão, né? Então, a Raquel que eu estou sendo hoje é aquela com a qual eu estou em sintonia nesse momento. Se eu mudo o meu campo, então, o que tem ali no meu campo? A gente tem o pensamento mais a emoção mais a intenção. Eu vou começar a caminhar em direção a uma outra linha de vida, e aí, com o tempo, eu vou passar a viver as experiências compatíveis com essa nova versão de realidade que eu escolhi. Mas não é uma mágica instantânea, né? O livro, ao contrário de muitas outras obras, né? Não sei se dá para ver, mas craque Daniel, meu pincher, chegou para participar. Tem muito livro que fala assim, olha, você vai fazer isso daqui, vai ser um grande milagre, né? Tem vídeo que você fala, olha, assista, vai ser um grande milagre, né, e tal. Gente, acontece, acontece. Óbvio, eu não vou dizer que não, né? Porque muitas vezes, dependendo de como a pessoa está vivendo, de como ela está, né? Dependendo de tudo isso, pode ser que sim, ela consiga dar uma sintonizada ali, né? Super ultra master, e ela consiga manifestar quase que instantaneamente alguma coisa na vida dela. Mas o Transurfing, ele não promete essa manifestação relâmpago. O que ele mostra pra gente é que a gente pode transitar entre linhas de vida a partir do nosso estado interior. Então, é como assim, sair ali, né, de um trilho de trem e embarcar em outro. O trilho, ele já está pronto. Eu não preciso construir esse trilho do zero, mas eu preciso escolher, eu preciso acreditar e eu preciso agir como quem já está no novo trilho. Então, a frequência vem primeiro, tá? A evidência vem depois. Aqui é verdadeiramente a aplicação do ver, do acreditar para ver, né? Crer para ver. Falei errado, mas é a mesma coisa, crer e acreditar, né? Então tá tudo bem. Mas aqui é aquilo de crer para ver. Então, primeiro, né, a frequência e depois vem a evidência. E o mais importante, né, o livro, né, o Transurfing, ele não diz você cria do nada, né? Ah, vou criar aqui do nada. Eu estou agora passando por isso e vou passar por aquilo que eu vou criar aqui do nada. Ele ensina, ele diz que você escolhe aquilo que já existe. Então, a gente parte ali da premissa de que tudo já existe, tudo já está aí disponível. A gente só precisa dar essa permissão para viver, a gente precisa trocar essa frequência. Como que eu vou trocar? Primeiro, dando a permissão. Se, por exemplo, eu estou com um problema na minha TV a cabo, sei lá, na minha internet, né? E eu quero consertar, se eu preciso consertar aquilo ali, eu preciso dar permissão para que o técnico entre na minha casa para ele fazer o serviço que ele precisa fazer, certo? Não é assim que funciona? Então, é a mesma coisa ali, mais ou menos, né? Já existe, mas eu tenho que dar permissão para que aquilo se manifeste na minha vida. Como que eu vou fazer isso? A partir, né, da minha escolha de acreditar que aquilo ali é possível e agir como se aquilo ali já fosse a realidade, né? E essa escolha aí também não é um desejo solto, né? Por exemplo, eu queria tanto ser rica, né? Eu queria muito ser rica. É um estado de ser. Por quê? Porque a Raquel rica, ela já existe, né? Mas eu só vou encontrar com ela quando eu tiver com a vibração compatível com essa versão, tá? Deixa eu... Passei. Nossa, quando eu vou dar aula que eu vou passar isso aqui é uma tristeza. Agora, vamos falar de outro ponto ainda do capítulo 1, né? Que ele fala sobre desejar ser diferente de escolher. O Vadim, ele deixa isso aí bem claro, né? Que ele fala, até falei isso agora há pouco, sonhos não se realizam. Ele usa essa... Eu deveria ter anotado isso, mas eu acho que o que ele escreve no livro sonhos não se realizam, desejos não se cumprem, tá? Então, você precisa escolher. O tempo todo no livro ele deixa isso bem claro. A gente precisa escolher. Por quê? Porque o desejo, né, ele emana falta, ele emana escassez. Então, é como se eu dissesse para o universo, eu ainda não tenho isso, eu quero muito, eu preciso muito disso. Aí o universo responde assim, tá bom, querida, toma mais aqui do não tem, então. Por quê?
Porque o universo, ele sempre vai nos dizer sim. E ele vai responder o quê? Ele vai responder a nossa frequência, a nossa vibração, né? Ao que eu estou sintonizada. Mas é sempre sim. Tá tudo ali sempre me dizendo sim. Nesse aspecto também, ele lembra muito os livros do Neville. Ele fala muito sobre isso, né? Sobre sempre ser sim. Então, de acordo com a frequência que eu estou emanando, é mais disso que o universo vai me dar. É isso aí que ele vai me devolver, né? Então, o desejo, ele emana a falta. A escolha, ela vem de um lugar de decisão interna. Então, o que é? A escolha é qual seria a minha frase no desejo? Eu ainda não tenho isso. Nossa, como sofro. Socorro, Deus me ajude. Eu quero muito isso. Eu preciso muito disso. Eu estou emanando escassez. Eu estou emanando uma falta. Eu estou emanando ali uma coisa que não tem. E o universo, ele está me mandando mais disso daí, porque é nisso que eu estou sintonizada ali. A escolha... Só um minuto, gente, que eu tô gravando esse vídeo uma vez só. Abre um pouquinho ali que eu tô... Meu marido passou um negócio aqui no chão, cloro, não sei o que foi, que eu fiquei aqui quase que eu desmaiei. Muito dramática. Eu também imagina o desmaio que gravou um vídeo. Mas vamos voltar. E a escolha, então, o desejo, emanando falta, emanando escassez. Ai, meu Deus, socorro, preciso, Deus, me ajude, todos os santos, não sei o que lá. E aí... Gente, não tenho nada contra, tá? Inclusive, eu tenho aqui onde no meu espaço que eu trabalho, eu tenho a minha mesa de trabalho ali, que eu tenho um monte de imagem, negócio acendo vela, então, pelo amor de Deus, não me leva mal, não. Não tô criticando nada, não. Só estou dando um exemplo, tá? Então, você tá ali emanando aquilo tudo, o que o universo entende? O que ela tá emitindo? Ela tá emitindo que tem uma falta ali, que tem uma escassez. E ele vai, tome então, minha linda. Pois então, tome. Sim, assim seja, assim é. Toma aí, segura que é teu. A escolha, ela já está ali num lugar de decisão interna. Então, o que é a escolha? Quando eu escolho, né? É igual quando você chega ali, você entra numa doceria, você olha aquela vitrine, nem é vitrine o nome, que tem o negócio de doce dentro. Não lembro o nome, mas você olha ali, né? Aquela exposição de possibilidades e você fala assim, eu quero esse sonho, o recheio de doce de leite. Isso é escolha. Isso é meu, eu escolho essa realidade, né? Eu vou até lá pegando o caminho mais natural. Então, é uma decisão. E aí, aqui entra uma coisa também muito, assim, para mim, pelo menos, foi muito comum, né? Eu sempre cresci escutando essa frase de que, eu não sei o que eu quero. Eu acho até que isso é meio que uma filosofia aí de... como é que fala? De porta de boteco? Não, não lembro. Tem um negócio assim, que é uma filosofia meio nada a ver, sem pé nem cabeça, mas é uma coisa que a gente vê muito repetindo, né? De assim, eu posso saber o que eu não quero. Não, eu posso não saber o que eu quero, mas eu sei exatamente o que eu não quero. Pois muito que bem. Tenho aqui uma má notícia para te dar, que se você está focando no que você não quer, é como se você estivesse pedindo mais daquilo ali, né? Então, o que o livro nos ensina? Que se eu estou falando assim, eu não sei ainda o que eu quero. O que você decide para a tua vida? O que você escolhe hoje, né? O que você escolhe? Eu não sei. Deixa a vida me levar, eu vou colocar nas mãos aí do universo, eu não sei o que eu vou decidir. Não, você não escolhe, você não sabe o que você quer. Então, mas eu sei o que eu não quero. Eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo outro. Aí o universo vai falar assim, então, toma mais disso aí que você não quer, porque é aí que a tua energia está fixada. Se eu não estou fixando a minha energia no que eu quero, porque eu não sei o que eu quero, porque eu não defini isso aí, porque eu não decidi, se eu estou fixando a minha energia no que eu não quero, é mais disso aí que eu vou receber, né? Então, a gente precisa parar, né, segundo o que nos ensina o livro, de focar no que a gente não quer e simplesmente esquecer, gente. Se eu não quero, por que eu vou ficar pensando naquilo, né? Porque a energia, ela segue o foco. E não importa se é positivo ou se é negativo. Lembra que eu falei que o espaço das possibilidades, ele não julgava, ele não escolhia nada daquilo? Então, se eu penso muito em alguma coisa, eu estou alimentando aquele setor da minha realidade. E o universo, ele não tem nada a ver com isso. Como eu falei, é um vasto campo de possibilidades que não julga, que não escolhe. Ele simplesmente vai falar, tá bom, meu anjo, vamos, toma aí o que você quer. Então, quando eu reclamo da escassez, quando eu luto contra o sistema, quando eu condeno aquilo tudo que está errado, isso tudo está
me amarrando ali na mesma linha de vida, entende? Então, se eu vivo pensando assim, eu não quero mais ficar presa nessa escassez, não aguento mais isso aqui. Eu não aguento mais esses clientes que não valorizam o meu trabalho. Eu não quero mais viver me preocupando com dinheiro. A vibração que eu estou emitindo é de escassez, de desvalorização, de preocupação. Aí o universo fala assim, entendi, minha linda, toma aqui mais disso para você continuar aí, rejeitando com convicção. Parabéns, tá tudo ótimo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que trocar de linha de vida, né? Para poder mudar tudo isso daí. Trocar de linha de vida é diferente de fazer esforço e é diferente de brigar com a realidade. O livro, ele ensina pra gente que quando a gente assume uma escolha com leveza, não com desespero, tá? É com leveza, não com desespero. Quando a gente desvia a atenção do que a gente não quer, ao invés da gente lutar contra, quando a gente irradia a frequência da realidade que foi escolhida por nós, mesmo que ela ainda não tenha aparecido no mundo externo, quando a gente segue com atitudes coerentes, como se a gente já tivesse a caminho, né, dessa nova versão, a gente faz essa mudança de linha de vida. Sobre esse último ponto, aqui de seguir com atitudes coerentes, o primeiro curso da Elaine que eu fiz, foi em 2016 ou 2017, não me lembro, mas era o Holococriação de Sonhos e Metas. Esse foi o primeiro. Ela fala sobre isso no curso, da gente viver em congruência com aquilo que a gente deseja ser. E aí ela fala na aula que ela não tinha nada, ela tinha dinheiro para comprar um pão, que ela ia dividir entre ela e os 2 filhos dela, né? Essa situação terrível. Mas ela não saía de casa descabelada, se arrastando com cara de sofrida, de derrotada. Ela era uma psicóloga e ela precisava que as pessoas a vissem como uma psicóloga de sucesso, que é o que ela desejava ser. Ela se arrumava toda com a roupinha dela de psicóloga, porque o mundo, né, gente, a gente também não pode negar isso, ele é regido por símbolos. Então, se uma pessoa chega para mim e fala assim, olha, eu sou PhD em neurociência, mas essa pessoa, ela tá de chinelo, desgrenhada, com uma lata de Heineken na mão, eu não vou dar tanta confiança para ela quanto, às vezes, uma pessoa que nem tem toda aquela formação, mas ela se apresenta para mim visualmente de uma forma que me dá mais confiança, né? E, Raquel, eu não concordo com isso. Eu não posso fazer nada. A sociedade é assim, né? A vida é assim. Eu, durante algum tempo, acho que 1 ou 2 anos, eu era assinante do Reservatório de Dopamina, do Wesley Delano Gari, e tem uma aula que ele fala sobre isso, né? Sobre a forma como a gente se comporta, como a gente fala, como a gente se veste, como as pessoas nos veem, como isso também é um ponto de valorização do que você é para as pessoas, né? Para essa persona que você apresenta para a sociedade. E lá dentro do curso, a Elaine também falava isso, né? E aí ela ia lá na padaria comprar o pãozinho dela, que ela só tinha dinheiro para comprar um, mas ela ia toda impecável, linda e bela, porque ela estava vivendo em congruência com quem ela desejava ser. E ela deixa tudo isso muito claro durante todo o tempo ali do curso. Então, isso aqui também tem muito a ver com o que tem no livro, né? Em relação a essa questão de a gente mudar essa realidade que a gente vive, de a gente sair, né? Trocar dessa linha de vida. Trocar da linha de vida seria a gente acessar uma outra variante nossa, né? Então, agora, aqui, resumindo o capítulo 1, para a gente entrar no capítulo 2, né? Existe aí uma infinidade de realidades possíveis no espaço das variantes, tá? Você não cria essas realidades, você escolhe e sintoniza com elas. A sua frequência, que aqui a gente tem, o que é a frequência? A frequência é você unir o teu pensamento com a tua emoção, com a tua atitude. Ela vai definir o que você experimenta. Focar no que você não quer é continuar escolhendo aquilo. A verdadeira mudança acontece quando você solta o desejo e faz uma escolha consciente. O que é soltar o desejo? Soltar o desejo é você ter certeza de que aquilo ali vai se realizar. Você não ficar procurando meios, não tentar racionalizar, isso é uma coisa que a gente faz muito, né? Eu escolho, sei lá, ter tal coisa. Gente, você tem que acessar aquela realidade. Como? Com esse teu combo aqui, né, da frequência, que é pensamento, emoção, atitude. Você não tem que racionalizar como aquilo vai acontecer, porque muitas vezes a gente tem ali, eu escolho tal coisa. Mas, gente, como que eu vou conseguir? Você não tem que pensar como você vai conseguir. Se é uma realidade que já existe, você vai trocar de linha, o que você precisa fazer é
ajustar a tua frequência, pensamento, emoção, atitude, para você definir ali que você vai sair, você vai escolher outra variante, entende? Você vai transitar da variante que você está agora para poder passar para outra variante, sem ficar conjecturando ali de que forma você vai conseguir aquilo, porque você não vai conseguir aquilo, você não vai ter, né, que fazer um esforço, fazer grandes coisas, óbvio, né, dependendo do que você escolhe, né, por exemplo, eu escolho, sei lá, ser uma pedagoga, se você não estuda pedagogia, você vai precisar se matricular numa universidade, é óbvio, não vai aparecer um diploma na tua parede, num quadro, preso que você deseja viver essa realidade, a gente tem, né, lembra, o que vai determinar minha frequência? Pensamento, emoção e atitude. Então, eu tenho que escolher aquilo ali, através do meu pensamento, manter aquela linha de não, aquilo ali é meu, eu vou conseguir. Você tem que ter uma emoção de que isso é meu, eu vou realizar isso na vida, e você tem que agir também de acordo com aquilo, porque, gente, se fosse assim, a gente virava, né, super mestre da cocriação, ficava sentado no sofá assistindo série enquanto chovia dinheiro no nosso quintal, não é verdade? Então, a gente realmente, frequência, tem essa linha, pensamento, emoção, atitude. A gente precisa alinhar os três de acordo, né, para definir ali o que a gente quer, e é o que vai fazer a gente mudar de uma variante para outra. E aí, soltar é esse ponto. Todo mundo fala, tem que soltar, efeito Zenão e tal, não sei o que. Gente, é uma coisa... Às vezes a gente quer, floreia muitas coisas e complica o que é fácil de entender. Soltar é você não tentar entender como aquilo vai se manifestar. Você simplesmente deixar, porque é isso que eu escolho. Então, assim é. É assim que vai se realizar, óbvio, alinhando tudo, pensamento, emoção e atitude. Agora, tentar descobrir, nossa, mas será que alguém vai fazer não sei o quê? Será que não sei o quê? Deixa aquilo quieto, escolhido dele. Deixa o que foi escolhido quieto, tá? Deixa aquilo ali ir, porque mudando a tua frequência, você vai acessar essa outra variante. E a realidade certa, ela já existe, você só precisa alinhar a sua antena com ela. Lembra o que eu falei antes, né? O que é a nossa frequência? A nossa frequência é a antena. A antena não cria o programa que a gente vai assistir. Ela só sintoniza com o programa que já existe. Então, a gente vai fazer esse alinhamento. Agora, vamos entrar no capítulo 2, que é muito interessante, que ele fala sobre os pêndulos, tá? Então, o que é um pêndulo, afinal, né? Um pêndulo, dentro ali do contexto do Transurfing, ele é como uma egrégora, tá? Com ambições de imperador, né? Então, ele nasce quando várias pessoas focam a sua atenção, a sua emoção, a sua energia em uma mesma ideia, em uma mesma causa, em uma mesma crença, em uma mesma estrutura, né? Então, esse é o primeiro ponto para nascer um pêndulo. Aí tá, aquele grupo de pessoas, né? Focou a atenção, a emoção, a energia ali naquela questão. Essa energia que é compartilhada, tá, entre essas pessoas, ela dá vida a uma entidade energética informacional que vai passar a existir de forma autônoma. A partir daí, o pêndulo ele vai se sustentar sugando a energia emocional dos adeptos dele. Quanto mais pessoas emocionalmente envolvidas, melhor é o banquete ali para esse pêndulo. Então, o que a gente tem como exemplo de pêndulo? Clube de futebol, né? Partido político, né? Aí quem tem político de estimação, né? Religiões, movimentos ideológicos, tá? Fandom de celebridade. As pessoas se atacam por causa das outras, né? A gente vê, por exemplo, o Big Brother, as pessoas atacando umas às outras, porque estão defendendo uma pessoa que ela nem conhece, ela viu um pequeno recorte, de repente a pessoa está até brifada ali dentro, está trazendo pontos que ela quer que a pessoa veja, né? Nós temos diversas personas para cada momento da nossa vida, né? Então, basta a gente ver o que aconteceu agora com o menino, o Davi, menino que ganhou, né? Todo mundo acreditou muito naquela história. Quando ele saiu, ele se mostrou uma coisa absolutamente diferente do que ele era lá dentro, né? E as pessoas aqui fora estavam brigando por conta disso. Fofocas de WhatsApp, né? Coaches aí do milhão, né? As mães perfeitas do Instagram, sabe? Tudo isso aí são pêndulos, né? São exemplos de pêndulos. E aí, a gente tem a ação do pêndulo, né? Qual é a ação dele quando aquela mente é capturada? O pêndulo, ele tem um modus operandi bem
característico, né? Primeiro, ele vai atrair adeptos, né? Ele vai oferecer um objetivo, um propósito, uma identidade coletiva, né? A gente sempre quer participar de alguma coisa. O ser humano, ele tem muito esse senso de pertencimento, né? Ninguém quer estar só, então a gente sempre quer fazer parte de alguma coisa. Tem um livro muito interessante chamado Tribos, que fala, inclusive, sobre isso. É um livro mais, assim, para marketing e tal, mas ele é um livro interessantíssimo, se a gente for ver pelo aspecto ali do comportamento humano, né? Então, primeiro, o pêndulo, ele vai atrair os adeptos. Como que ele atrai? A pessoa vai sentir ali uma coisa, né? Uma identidade coletiva, um propósito, um objetivo, tal e tudo mais, e aí ele vai fomentar a divisão. Como que ele vai fomentar essa divisão? É nós versus eles, né? Os certos e os errados, os bons e os maus. Então, ele precisa, o pêndulo, ele necessita primeiro atrair a pessoa e depois fomentar essa divisão, para que as pessoas se coloquem umas contra as outras. E aí a gente pode colocar aqui o aspecto que for, nós versus eles, certo e errado, bom e o mal. Então, é isso que ele vai fazer. Depois, ele vai usar a emoção como isca, tá? Então, como é que ele vai trabalhar isso? O pêndulo usa muito a emoção. Culpa, medo, orgulho, né, dever, né, quando a pessoa sente ali que tem uma dívida, né, desejo de aprovação, retidão, né, quando a pessoa ela quer ali sinalizar uma virtude, né, eu faço parte de tal aspecto aqui, eu estou desse lado porque, olha, eu sou muito virtuoso, né, então é a emoção que está ali usada como isca. Então, o pêndulo, como que ele age? Ele vai atrair o adepto, tá? Oferecendo ali alguma coisa que para aquela pessoa vai ser interessante. Ele vai fomentar a divisão. Então, aquela pessoa que teve a mente capturada, ou por aquela identidade coletiva, por aquele objetivo, por aquele propósito, ela vai se sentir de um lado de uma história. E ela tem um adversário claro do outro lado, tá? E aí, já ali dentro, né? Capturada pela isca, entendendo que ela está de um lado e criar um adversário do outro, começa-se a trabalhar a emoção. Então, vai ser trabalhada ali a culpa, o medo, o orgulho, tudo isso que eu já falei aqui. E aí, o pêndulo, a partir disso, ele vai se fortalecer com a luta, né, dessa pessoa. Se você ama ou odeia, você está alimentando. Então, eu vejo um determinado grupo, eu falo, ai, que ódio, gente, que gente louca, imbecil, idiota, tal. Eu estou alimentando aquele pêndulo. E eu estou fazendo parte dele, por mais que eu deteste aquelas pessoas, entende? Então, eu posso estar dos dois lados ao mesmo tempo. Porque aqui, né, por exemplo, eu estou super louvando o meu lado, como somos maravilhosos, o mundo vai se revolucionar por causa da gente, a gente é muito bom, a gente faz tudo certo. Cara, uma vez, eu tenho 3 filhos, né? Quem é meu aluno, quem me segue e tal, sabe. A minha filha mais velha, eu fiz um parto natural, né? Coisa de parto na água, sem intervenção, 8 horas de trabalho de parto, sem anestesia, aquela coisa bem jovem mística, tal, aquela coisa toda. Mas foi uma experiência interessante. Eu quis ter quando eu engravidei pela segunda vez, eu quis ter meu filho em casa, fazer um parto domiciliar. Não foi possível, porque eu tive uma série de problemas. Enfim, meu filho nasceu prematuro, foi uma coisa louca. E eu fiz uma cesariana, que foi uma péssima experiência para mim, foi muito ruim. Já o meu terceiro filho foi cesariana e foi uma experiência incrível, maravilhosa, foi muito tranquilo. Então, nessa época, eu via muito no Facebook, que Facebook estava bombando, 2009, né? Existia essa divisão, né, de mães, a mãe que pariu ali naturalmente e a mãe cesarista, e elas ficavam brigando, uma é melhor do que a outra, a mãe que amamenta, a mãe que não amamenta. Então, assim, cara, uma encheção de saco do caramba. E quando eu tô de um lado falando, essa aqui é a melhor escolha possível para todo mundo, eu tô alimentando esse pêndulo. E tem um detalhe importante, lembra? Deus deu uma vida para cada um. Se eu acho que aquela ali é a melhor escolha, parabéns para mim. Vou viver ela e para de encher o saco dos outros. Ninguém tem nada a ver com isso. Só que aí a pessoa fica ali, ai, que delícia, que maravilha. E ela quer demonizar o outro que não fez a mesma escolha que ela. Então, a pessoa, ela tá ali alimentando os dois pêndulos ao mesmo tempo. E aí, é aqui que entra ali o golpe de mestre, né? Porque o pêndulo, ele não se importa com o tipo de energia, desde que ela seja intensa. Então, ele vai se alimentar ali tanto do amor cego, quanto do ódio fervoroso. O importante é que a pessoa esteja presa ali naquele jogo. É assim que ele vai se alimentando. Aí, então, como que a gente faz, né? O que a gente vai fazer aí para poder resolver essa questão? Primeiro, não lute.
tá? Lutar contra o pêndulo é jogar ali o jogo dele, né? Toda a reação intensa que eu tenho é um alimento, tá? Então, por exemplo, quando a gente chega... O mundo todo é cheio de pêndulos, né? O tempo inteiro. A gente não pode negar isso. Quando eu chego, por exemplo, no YouTube, eu vejo um vídeo que tá ali, tá corroborando aquilo que eu acho, e eu vou ver para detestar aquela pessoa que está sendo execrada ali no vídeo, eu tô ali alimentando o pêndulo, porque eu tô colocando ali uma emoção intensa, né? Quando eu brigo com a injustiça do sistema, né, com o absurdo que tal pessoa está fazendo, com as regras do jogo, né? O pêndulo, ele vai lá, senta, lindo e belo, palitando os dentes e falando, ai, querida, obrigada pelo belo jantar, porque ele se alimenta disso daí. Para ele, isso é um grande banquete, né? Então, primeiro, não lute, tá? Segundo, praticar o aceitar e soltar. O aceitar e soltar é difícil, não é engolir e se conformar, tá? Esse que é o aspecto difícil da coisa, né? Aceitar significa, tá, isso aqui existe, só que não é da minha conta tentar mudar, né? Eu só não vou participar disso. Fica aí do jeito que tá. Ou seja, você não está negando, né? Por exemplo, a existência das maçãs que eu detesto, né? Só que eu vou parar de carregar a maçã do bolso e ficar reclamando do cheiro dela, certo? Eu vou parar de comprar quadros com maçãs para ficar falando, olha que coisa horrorosa, meu Deus do céu. E a gente faz muito isso, a gente desperdiça muito a nossa energia com aquilo que a gente não gosta. Às vezes a gente dá mais tempo e a gente dá mais da nossa energia justamente para as coisas que a gente não gosta, né? É quando a gente coloca mais o foco naquilo ali. Para fazer aí um balanço geral da tua vida para você ver se não é isso que a gente faz, né? Eu falo a gente, porque eu também faço isso pra caramba. As pessoas às vezes olham e falam assim, ai, professora, no curso, né, de formação de terapeuta floral, eu queria ser assim. Eu falo, gente, não queira ser assim não, pelo amor de Deus, porque eu sou humana e errada igual a todo mundo, né? A gente está aqui para isso aí, para poder aprender. Quem não está aqui já está elevadíssimo, ascensionou, já é um mestre ascenso, está resolvendo outras coisas, entendeu? Por isso que esse negócio de um monte de guru e fala não sei o que, e faz e acontece, gente, eu tenho zero paciência para tudo isso, sabe? A gente tem que sair desse jogo aí, de ficar atrás dessas pessoas que só ficam dominando ali a nossa cabeça, sabe? Então, pare de dar energia para esse tipo de coisa. Terceiro ponto aqui, apague o pêndulo com imaginação leve. Então, a gente vai visualizar, já falei isso aqui, né? A pessoa ali recebendo o que ela quer, tá? Ou sendo desinteressante, sendo sem graça, sendo irrelevante. Quando a gente faz isso, a gente retira a força que esse pêndulo tinha, né, sobre a gente naquele momento ali. Aquele momento que ele tentou, né, pegar a gente ali. Quando a gente faz isso, quando a gente vê aquilo ali com desinteresse, sabe? Com, ai, que saco. Vai, sai pra lá. Mas assim, sem colocar uma emoção intensa, a gente tá pegando de volta o controle da nossa frequência. E a gente não tá entregando esse controle para esse pêndulo. E usar os pêndulos também, né? O livro, ele é bem pragmático. Ele diz que você nunca vai estar 100% livre dos pêndulos. Então, escolha aqueles que vão te ajudar. Por exemplo, é uma comunidade terapêutica saudável, né? Um movimento espiritual que respeita a liberdade individual, né? Que não tem aquele guruzão lá mandando e tudo, dizendo tudo como é que vai ter que ser, né? A gente tem que lembrar que ter uma figura de liderança é uma coisa, só que essa figura de liderança, ela precisa respeitar as escolhas individuais das outras pessoas, ela precisa respeitar as pessoas de forma geral, e não determinar qual é a forma que aquela pessoa vai viver, né? Você pode também, né, achar ali um projeto coletivo que tenha um propósito genuíno, sem um monte de drama envolvido, né? Sem essa luta ideológica toda que a gente tanto vê aí hoje em dia. Isso tudo, além de desgastante, não leva a lugar nenhum. Quem está ganhando com isso são outras pessoas, que são as preferidas do pêndulo, né? Inclusive. Então, desde que você não se torne refém da identidade do pêndulo, ele pode sim te ajudar a avançar nessa tua linha de vida ideal que você escolheu para você. E a gente tem um ponto também assim de ouro, um ponto muito importante, que você não precisa lutar contra o que você não quer, você só precisa escolher não participar, tá? Então, assim, quando a gente lê esse capítulo do livro, ele é como se fosse assim um detox mental, sabe? Porque mostra que muita coisa que a gente achava que era o mundo sendo cruel, né? Na verdade, é só um pêndulo que está ali, né, usando a gente
como ele bem quer, né? E sabe, assim, o que é mais interessante ou até animador, eu diria, que quando você para de alimentar um pêndulo, a vida, ela começa a ficar mais leve, mais intuitiva, né, mais livre, mais surpreendente, porque você passa a escolher a sua frequência, em vez de ser puxado para dentro de um roteiro emocional coletivo, né, que já está pronto ali. Você quer, é como se fosse uma peça de teatro. Você quer participar dessa peça? Você quer fazer uma figuração aqui, ser ator? Então venha. Você falar, não, obrigada. Aquilo não vai ter poder sobre você, né? Então, a gente fica aqui para finalizar, né, com a ideia de que não é possível a gente se libertar totalmente da influência dos pêndulos, nem é necessário, né? Ao contrário, são os pêndulos que, no final das contas, vão transformar os nossos sonhos em realidade. A gente só precisa saber quais pêndulos usar e como usar, né? Sem se envolver emocionalmente com tanta intensidade, como eu falei aqui. Quando a gente começou a explanação sobre esse capítulo 2. Então, gente, era isso, tá? Espero que, para você que está lendo o livro, ou para você que ainda não leu o livro, ou para você que quer ler o livro, ou para quem leu e não entendeu, né? Como sou professora, o que é o trabalho do professor se não facilitar a vida das pessoas, não é verdade? Então, eu trouxe aqui, eu até fiz os slidezinhos, porque eu achei que ficaria melhor para visualizar e para compreender, né? Espero que tenha clareado um pouco a respeito deste livro, e eu vou gravar agora os outros capítulos do livro 1, tá? E vou ler todos os livros, são 5, vou ler os 5, eu vou trazer aqui essas reflexões sobre cada um deles, tá bom? Então, aproveitando aqui, participa do meu pêndulo, colabora comigo, compartilha esse vídeo, curte esse vídeo, se você não está inscrito aqui no meu canal ainda, também faça isso. Tem alguns vídeos aqui sobre chakras, sobre coisas assim que são interessantes. E é isso, tá? Muito obrigada por assistir este vídeo. Até o próximo vídeo sobre os demais capítulos do livro.